de bênção sobre nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite, a paz do Senhor, amém? Pode se assentar aí, por favor. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigado aí a todos os pastores que me convidaram, nos confiaram trazer a palavra aqui. Eu queria que vocês abrissem o coração. Deus tem uma palavra ao nosso coração, tremendo. É uma palavra que vai sacudir as nossas vidas. Essa semana foi uma semana muito difícil para a gente, mas Deus nos deu força para estar aqui. E eu quero que você abra o seu coração para receber do Senhor uma porção que Deus vai liberar em nossas vidas. É um tema qual é algo que sempre a igreja ela tem que estar sendo precisa quando se fala a questão de adorar. Há uma guerra muito grande na questão da adoração, na questão de você se prostrar, se render diante do Senhor. E quando se fala em adoração, se fala nós temos um nível de estilo de vida constantemente. Ser realmente alguém constante, alguém progressivo, que procura crescer diante de qualquer situação, de qualquer desafio. O texto a qual nós vamos ler é um texto que nos motiva a olhar e falar até assim: rapaz, eu não sou crente não, eu tenho que ser mais crente, porque esse texto aqui é um texto que nos confronta de ver posicionamento desse homem diante de tantas situações, de tantas dor emocional, dor física, mas ele não deixou de adorar. Ele teve o foco, a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus, ela tem que ser suficiente em uma igreja. Jesus tem que ser suficiente. Não tem outra coisa que acrescentar, não. Jesus é suficiente. A pessoa de Jesus, em nossas vidas é suficiente para nos levarmos a compreender o nível que precisamos nos transformar todos os dias, a todo momento. Abra sua Bíblia em Atos. Se tiver muito alto aí, tu abaixa um pouco, que eu grito mais do que tudo, tá? Se tiver alto aí, eu não tenho noção aqui, mas se tiver alto, pode abaixar aí. Atos capítulo 7. Atos 7, versículo 54 e ao versículo 60. Atos capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60. Glória a Deus. Vocês estão animados aí, né, gente? Aleluia. Atos 7, versículo 54 e até o versículo 60. Diz assim: os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes, vocês jogaram a pedra e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e o apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Pode se assentar quem estiver em pé. Obrigado aí.
Gente, aqui está a história de um homem que ele não brincava de ser crente. Camarada que é crente mesmo. Um cristão que não é folha de palha. Que não é um crente meia boca. Mas um cristão realmente que é preciso no que estava falando. Homem que o que ele falava o que estava vivendo. Um homem que chamava atenção pelo seu comportamento, as suas escolhas, o seu nível de precisão. Um homem que foi escolhido para ser um diácono, mas ele entendia que o servir não se tratava apenas de servir coisas, mas servir pessoas com a pregação do evangelho. Esse homem entendia isso. Um homem que era apaixonado por Jesus, tão apaixonado por Jesus, que a pessoa de Jesus era visível na vida de Estevão. As pessoas olhavam para Estevão e viam automaticamente o caráter de Jesus. E quando alguém anda nesse nível do caráter de Jesus, vai incomodar muitas pessoas que não conseguem romper nesse nível. E Estevão era um adorador nato, um adorador que prestava culto a Jesus em todo lugar que ele andava. O lugar que Estevão estava, ele estava prestando um culto. Ele estava sempre adorando Jesus. Estevão cultivava a presença de Jesus, cultivava a comunhão com a pessoa de Jesus. E quando há pessoas vivendo nesse patamar, que é a qual eu não estou vivendo ainda, estou procurando viver, um patamar que nós temos que desaparecer. Jesus tem que tomar conta da nossa vida. Jesus tem que reinar realmente em nossas vidas. A gente ainda, desculpa eu vou falar aqui, ainda é muito tranqueira demais. Eu preciso me converter demais ainda. Quando eu olho para a minha vida e olho para a vida de Jesus, olha o tanto que eu preciso me converter ainda. Mas Estevão não. Estevão dá uma lição para nós. Estevão está aqui sendo apredejado, mas as pedras não tiram a atenção dele. A raiva das pessoas não tira a atenção dele. Estevão não estava preocupado com a opinião de ninguém. Estevão não estava preocupado com os sentimentos das pessoas. Estevão não estava preocupado se a religião a qual estava aqui acusando ele, porque a religião é um problema. O reino de Deus que é a solução. A religião, ela procura engessar as pessoas. O reino de Deus trabalha para libertar as pessoas para viver num nível de comunhão com Jesus. E a vida de Estevão incomodava, porque Estevão demonstrava um nível de determinação quando se tratava em adorar a Deus. Quando se tratava em adorar a Deus, Estevão demonstrava um nível de determinação. Quando se tratava de adorar ao Senhor, Estevão não demonstrava um nível de fracasso, mas um nível de determinação, de adorar a Deus. E quando um homem demonstra um nível de determinação para adorar a Deus, justamente Hebreus relata, a qual fala do Hebreus capítulo 10, versículo 35, haja o que houver, não deixe desfalecer essa confiança. Feliz no Senhor, lembre-se da recompensa que vocês têm. Então o fato de Estevão não ter determinação para adorar a Deus, Estevão justamente era um homem que não desfalecia. Ele não era um cristão que ficava de alto e baixo. Ele não era o crente fumaça. Vou te apresentar hoje o crente fumaça. O crente fumaça, aonde ele chega chegando, mas rapidinho desaparece. Procura o cara, cadê o cara? Já foi embora. Crente fumaça, só faz fumaça. Chega chegando, fala aqui, pá. Cadê o cara? Foi embora. Não sustenta o que fala, não sustenta o que prega, não sustenta o que está dizendo que está vivendo.
Estevão não, ele falava: olha, irmãos, temos que viver, temos que nos arrepender. Estevão também intensificava a pregação do evangelho. A igreja que adora, ela tem que intensificar a pregação do evangelho. E essa pregação do evangelho é uma pregação cheia de graça, poder para realizar os prodígios. Estevão pregava uma pregação sobrenatural, porque a pregação funcionava na vida dele. Estevão fazia não um discurso de um esboço, mas Estevão era o próprio esboço. Ele pregava uma pregação tão poderosa que as pessoas viam nele um nível de transformação e de poder. Porque o maior milagre na vida de um homem, irmãos, é quando o homem dá espaço para Jesus fazer, para Jesus nos pegar por dentro, trabalhar o nosso coração, nos converter todo dia. Quando nós damos esse espaço para Deus, está acontecendo um milagre, um sobrenatural. O milagre está começando a acontecer. Estevão dava esse espaço a qual ele pregava e realizava sinais e prodígios. Estevão fazia isso. Era uma pregação cheia da graça do Senhor. Era uma pregação que a vida dele falava. Quando fala aqui, Atos capítulo 6, versículo 8, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O que Estevão falava era algo do Espírito, era o Espírito Santo, a ousadia. Estevão chegava num ambiente, automaticamente o ambiente era tomado pela graça de Deus. Podia estar como está o ambiente, mas um homem de Deus, quando ele chega, o ambiente tem que ser tomado. A glória de Deus tem que invadir o ambiente, irmão. Ah, pastor, mas quem não gosta de mim, deixa eu não gostar. Se eu for servir a Deus pensando que quem gosta deixa de gostar de mim, eu nunca vou conseguir adorar a Deus. A igreja que adora, irmãos, o foco é Jesus. O foco é a pessoa de Jesus. E agora eu vou entrar no texto aqui. Esse texto é tão forte que nos ensina a entender o quê? Se eu adoro a Jesus, se eu sou uma igreja que adora, automaticamente eu vou vencer. Fala comigo assim: eu vou vencer. Não, fala alto, irmão, pelo amor de Deus. Eu vou vencer todo tipo de oposição contra o evangelho. Será que existe nos nossos dias de hoje oposição contra o evangelho? E se eu adoro a Jesus, se eu sou a igreja que adora, a minha função é vencer e não desfalecer. A minha função como um adorador que adora a Jesus não é desfalecer e viver triste, viver de cara feia. Ah, o que tu tem? Tô assim, cara, tô feio, tô assim meio baqueado, parecendo um galo cego, todo feio. Então não tem Jesus na vida não, mano. Quem tem Jesus, o negócio tá difícil, mas ele tá animado. Ele tá pra cima. Quanto mais falam dele, aí que ele se anima. Estevão aqui, havia um nível de oposição, mas aí havia um nível de entrega dele. Irmãos, grave isso que eu vou falar aqui. Num caminho que nós estamos caminhando, eu e você sempre vamos encontrar com o diabo. Escreve, pastor. Sempre. O diabo sempre vai encontrar contigo. Mas se você tem Jesus, ele vai se encontrar só para perder. Tem gente que tem medo do diabo, irmão. Tem gente que tem medo do diabo. Gente que serve a Deus tem medo do diabo. O diabo tem poder, mas o Cristo em nós tem todo o poder.
todo o poder. E vai surgir muita oposição contra o Evangelho. Mas a posição contra o Evangelho, eu tenho que estar posicionado. Se eu sou uma igreja que adora a oposição contra o Evangelho, eu tenho que focar e entender. Essa oposição é para mim crescer. A oposição é para mim crescer. As situações difíceis é para mim crescer. No versículo 54, a qual nós lemos, os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangia os dentes de fúria. Olha só, olha que coisa linda. Havia gente com raiva de Estevão, tanta raiva que rangia os dentes. Tu conhece gente assim? Que você olha para ele e tá te comendo vivo? É o que mais existe. Isso não tirava a atenção da comunhão com Deus. Isso não fazia Estevão falar assim: olha, eu vou parar de servir a Deus, porque não vale a pena. Porque servir a Deus é entender, é andar no meio de muito lobo, é andar no meio de muito leão querendo te devorar, é andar no meio de muita perseguição, é estar cercado com muitas pessoas com a pedra na mão. Mas as pedras estão na mão de muitas pessoas. Mas se o teu foco é Jesus, as pedras podem estar na mão de muita gente. Mas se o teu foco é Jesus, a tua precisão de adoração tem um objetivo: de você se alimentar mais da pessoa de Jesus. Não revida as pedras, mas proclame a Cristo diante das pedras. Aleluia. A posição de pessoa, a oposição contra o Evangelho vai sempre existir. Agora entenda, irmãos, quando essa oposição do Evangelho vai estar existindo, eu tenho que compreender um patamar. A rejeição contra o Evangelho não é motivo para mudarmos a verdade, e sim continuarmos pregando a palavra. Irmãos, quem não tem Jesus vai para o inferno. Não, pastor, não é bem assim não. Vai para o inferno. Vai para o quinto dos infernos. Quem não tem Jesus. Não, pastor, ele é um fofinho. Olha, é tão fofo ele. Olha, é lindinho. É tão bonzinho. Tem Jesus? Não tem? Vai para o inferno. Eu não posso mudar o Evangelho por causa de ser bonzinho, ser bonitinho, se tem olhos verdes, ser uma fofa. Não pode mudar. É quem tem Jesus. Quem vai entrar no céu não é quem é bonzinho, é quem tem a pessoa de Jesus. Eu não posso mudar o Evangelho, irmão. Eu não posso, agora é a graça. A graça eu preciso ter preço para manter na graça. O Estevão, ele não mudou o Evangelho. Estevão não mudou a pregação do Evangelho. E por Estevão ser preciso na pregação do Evangelho, mais raiva as pessoas tinham de Estevão. Irmãos, entenda uma coisa: mais raiva o diabo tem de mim, de você, quando você entende que você é um adorador, mediante qualquer situação. A alma que tenta nos tirar da adoração, e o Espírito nos conduz para a adoração. Tu está adorando aqui, está bem assim adorando. Ai, Jesus, aquele boleto. Já acabou. A alma já te tirou da presença de Deus. O maior inimigo nosso é a nossa alma. Como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções. É o nosso emocional. É o que eu estou sentindo. É o que eu quero. E Estevão aqui, ele não vivia o que ele queria. Ele vivia o que Jesus queria. Tá bom, Jesus, é para sofrer? Então eu vou sofrer. Que coisa doida. Tá bom, Jesus, é para me pregar e todo mundo ficar com raiva, então eu vou pregar. Eu não vou mudar o Evangelho. A rejeição contra o Evangelho não é motivo para mudarmos a verdade, e sim continuarmos pregando a palavra. Quando eu fui fazer faculdade, a minha mãe falou assim: olha, meu filho, não faz faculdade,
porque tu vai se desviar. Eu falei, eu vou nada. Eu vou endoidar a sala lá. Eu vou fazer um barulho dentro daquela sala. Eu vou fazer um piseiro. Vou não. E as mentiras que são pregadas, que parecem verdade, mas não é. E as verdades de Deus se tornaram mentira para nós. É impossível amar quem me persegue. É impossível, irmãos. Quem vive o Evangelho e anda com Jesus, a prática da palavra não se torna impossível, se torna possível. Porque quem tem Jesus tem o Espírito Santo para dar força, para prosseguir a cada dia mais em nome de Jesus. 2 Coríntios 10:4. Olha o que é falado aqui. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Existem umas fortalezas, irmãos, em nossas mentes que precisam ser destruídas todo dia. Mentalidade errada que nos ensina a adorar de forma errada. Mentalidade errada que nos ensina a viver o Evangelho de forma errada. E a gente vive o Evangelho baseado em aparência, em não em convivência com o Espírito Santo. E vivemos assim. E achamos que ser cristão é fazer alguma coisinha no nome de Jesus e só fazer e não viver. Jesus quer que você viva todo dia. Ame a Jesus todo dia. Você andar pelas ruas de realidade, comendo poeira na cara, caindo na lama, mas adorando a Jesus, dizendo como é bom viver com Jesus aqui em realidade. Quem está entendendo a palavra diz amém, pelo amor de Deus, irmão. E essas fortalezas acabam nos destruindo. Por quê? Porque essas fortalezas criam argumentos. E esses argumentos é destruído não nos meus argumentos, mas na pregação do Evangelho, como diz o versículo 5 do 2 Coríntios, do capítulo 10, do versículo 5, onde fala: destruímos os argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para tornarmos obediente a Cristo. Existe fortalezas que é criado pelo nível da desobediência, mas existe a força do Espírito em nós, que é gerado pelo nível da obediência à palavra de Deus. Então você não vem no culto e às vezes você chega aqui até sem vontade de cultuar. Acontece isso, acontece comigo também. Acontece, pastor? Acontece. Às vezes você fala: não vou não, estou cansado, vai ter um pregador meio chato lá, não vou não. Ô, caba chato, não vou não. É quando Deus quer falar contigo, quer usar esse chato para falar contigo. Aí o chato veio, está liberando a palavra aqui em nome de Jesus, e eu sei que Ele está falando comigo e contigo em nome de Jesus, entendendo que nós temos que destruir fortalezas, e essas fortalezas fecham o nosso coração. Estevão está lutando com isso. Homens com pedra na mão, um coração fechado para Deus, mas um homem de joelho, cercado por muitas pedras, com o coração aberto para Deus. Pessoas que seguram pedras para atacar em você são pessoas com o coração fechado. Mas quando você se rende ao Senhor e você consegue orar pelos teus inimigos, é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, irmãos, ele não enxerga ninguém como inimigo, mas ele enxerga pessoas precisando de Jesus. Ele enxerga pessoas precisando ser tocadas por Jesus, se converter, quebrantar o coração. Estevão estava nessa situação. Estevão estava cercado diante de pessoas, cada pessoa mais com raiva dele. Estevão não se
se apegou à raiva de ninguém, mas Estevão se apegou ao amor de Cristo. Estevão se olhou e falou assim: não, eu preciso continuar. Esse momento de dor aqui não pode me tirar da eternidade. A eternidade é mais importante. Jovem, a eternidade é mais importante. A eternidade é mais importante do que esse momento que vivemos. Às vezes nós nos perdemos. Entenda aqui, irmãos, a nossa defesa de todo tipo de acusação é a pregação do Evangelho. Quer se defender? Pregue o Evangelho. Não se defenda por si próprio. Adore pregando o Evangelho. Quando eu quero me defender, eu tenho que pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é justamente a nossa defesa de todo tipo de acusação é a pregação do Evangelho. Atos 7, versículo 51. Povo rebelde. Olha o que fala aqui em Atos 7, 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Irmãos, pessoas que resistem ao Espírito Santo só vai ser tocada justamente pela pessoa do Espírito Santo. Eu e você jamais vamos convencer pessoas a servir a Deus, mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo pode nos pegar, nos trazer. Quer dar valor para a vida? Já viu gente que dá valor para a vida? Como é que é? Quando ele está perto de morrer. Aí ele começa a pedir perdão de todo mundo, papagaio, periquito, todo mundo. Aí pedir ir lá, vai no hospital, vai não sei aonde e tal, mas em todo campo de perdão. Só dá valor quando está morrendo. Ele não dá valor para a vida quando é para viver. Só dá valor quando está morrendo. Os velórios são cheios de flores, sabe por quê? Aquilo ali sinaliza sentimentos de remorso. As pessoas conseguem pensar mais na morte, mas Salomão falou isso. Quando estou perto de morrer. Por que não pensar agora, nesse momento? E aí a gente fala assim: não, eu estou muito novo. Oh, não, doido, tu tá por fora. Eu tenho meus 17 anos. Não, vou curtir. Para. Vai nessa. Tô novinho demais. Vou curtir uma balada porque eu sou o tocha. Vai nessa. E ficamos assim. A gente pensa desse jeito. A gente pensa que a gente nunca vai envelhecer. Porque a gente não consegue contemplar a presença, às vezes, do Espírito Santo em nós, irmão. Se eu quero me defender, eu tenho que pregar o Evangelho. Quando ele fala aqui do versículo 51, ele está mostrando: gente, eu não vou deixar de pregar o Evangelho. Vou continuar pregando o Evangelho. Vocês estão com o coração fechado. Mas a pessoa do Espírito Santo está falando com vocês, está mostrando para mim e para vocês. A pessoa do Espírito Santo está divulgando o Evangelho. O Evangelho está sendo pregado. Está tendo culto aqui, está tendo culto em outra igreja. O Evangelho está sendo pregado. Fala: não, pastor, eu não consegui ouvir o Evangelho. Irmãos, o Evangelho sempre está sendo pregado. E o Espírito Santo está falando aos nossos corações. E a igreja que adora tem que estar sensível a que o Espírito está apontando, aonde está mostrando, aonde quer nos conduzir. Agora, entendo uma coisa aqui.
A igreja que adora, ela vai ser cheia do Espírito Santo para manter a visão no céu. Quer manter a visão no céu? Seja cheio daquilo que é do céu. Não tem como uma igreja ser cheia com a visão na terra. Eu sou cheio do Espírito Santo, vivendo na terra, mas olhando para o céu. Estevão estava na terra, não vazio do céu, mas cheio do céu. Pessoas estavam com a pedra na mão, vazio de Deus, cheio da terra. Cada um com mais raiva, cada um com mais ódio. Mas Estevão, de joelho, cheio do Espírito Santo, vivendo na terra, mas a terra não governando ele. A igreja tem que estar na terra e tem que viver na terra, mas cheia do Espírito Santo. A igreja tem que olhar para cima e dizer: olha, eu estou te servindo, Senhor, não é pela terra, é pelo céu. Estevão nos ensina isso. Pessoas cheias de raiva, pessoas cheias de ódio, mas alguém cheio do Espírito Santo consegue, irmãos, evangelizar, consegue inflamar o ambiente. Estevão estava cercado diante das pessoas, mas em Atos capítulo 7, versículo 55, olha o que fala aqui. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Estevão não fitou os olhos em pedra, em raiva de pessoas. Quem gosta, deixa de gostar. Quem é cheio do Espírito Santo, ele prioriza os céus. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu aquilo que transforma o homem. Irmão, só algo que transforma o homem se chama glória de Deus. Nós somos transformados de glória em glória. Estevão viu aquilo que estava transformando a vida dele. Ele viu a glória. Que a gente pensa que glória de Deus é alguém que está aqui, cai no chão. Não é errado não, irmãos. Como diz alguns no linguajar, somos do fogo. Mas glória de Deus, que Estevão estava vindo aqui, é aquilo que estava transformando a vida dele. Ele viu a glória de Deus. Porque só quem está cheio do Espírito Santo, ele vê, está transformando a vida dele. Ele vê o motivo de estar adorando a Deus. Ele viu algo. Ele viu a glória de Deus. E além de ver a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, ele viu a glória de Deus. E ele viu Jesus. Tem gente que faz bem assim, ó. Não sei se acontece isso aqui. Só na Renovada acontece isso. O que vai ter no culto lá hoje? Não, vai ter o culto. Tá, mas o que vai ter lá? Ou seja, Jesus não é mais suficiente no culto. Não, vai ter um cara escorregando no escorregador assim, ó, descendo assim. E aí vai ter bacana. Ah, tá, eu vou pro culto. Legal. Não é mais legal. Não é mais. Jesus não está sendo suficiente mais não, irmãos. Não, vai ter um cara descendo de helicóptero. Vai descer assim e tal. Ah, o culto vai ser bom. Vai ser forte o culto então. Jesus não é mais suficiente. Tem que ter alguma coisinha para sustentar as pessoas. Eu prego isso lá em inglês. Gente, Jesus tem que ser suficiente. Se não for, irmãos. Irmãos, eu estou me convertendo muito em alguma dessas áreas. Se eu não priorizar a pessoa de Jesus, outras coisas vai ser prioridade. Outras coisas. Ou a pessoa vive realmente, é um adorador. A pergunta é: nós somos adorador?
porque temos algo para fazer? Ou Jesus é suficiente para nos motivar a adorar Jesus? Aleluia. Jesus é suficiente, irmãos, para nós adorarmos Jesus. Jesus tem que ser suficiente. Estevão aqui, quando nós estamos lendo isso aqui, ele está tão cheio do Espírito Santo que ele olhou, porque eu estou tão cheio, que eu não tenho tempo para negociar minha dor. Eu não tenho tempo para divulgar e falar se está doendo. Eu quero olhar para Ele, viver para Ele, continuar pregando o Evangelho, mesmo que eu esteja cercado diante de muitas pessoas, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo, ele tem a capacidade de enxergar aonde está o seu valor. Irmãos, o teu valor não está naquilo que tu faz. O teu valor para Jesus está nele. Você fazendo ou não, Jesus te enxerga que você tem valor. As pessoas que nos valorizam pelo que fazemos, mas Jesus não. Te valoriza pelo que Ele fez por você. Ele te comprou, te colocou valor, pagou um preço. Estevão enxerga o valor na pessoa de Jesus. As pessoas desvalorizando Estevão, mas Estevão enxergando, valorizado por Jesus. Quantas pessoas te desvalorizaram? Quantas pessoas falaram que você não vai dar em nada? Estevão aqui olhou para Jesus. Opa, eu estou vendo a glória de Deus e eu estou enxergando que eu tenho valor. Eu estou enxergando que o valor está nele. Todo mundo está me odiando aqui, mas eu entendo que Jesus, Ele me ama. O valor está nele. Quando Ele fala aqui, ó, uma vida cheia do Espírito Santo me capacita a enxergar sempre onde está o meu valor. Irmãos, quem é vazio de Deus sempre vai se enxergar desvalorizado, sempre vai procurar valor em algo. Quem é cheio do Espírito Santo e tem a capacidade de enxergar que em Jesus está o valor dele, que em Jesus é tudo. Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos. Eu não estou vendo nada fechado. O ambiente aqui para mim está aberto. O ambiente aqui está favorável. Estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estou vendo os céus abertos. Estou enxergando o meu valor. Ele está me capacitando a enxergar o meu valor. Quer se enxergar que você é valorizada? Não olhe para a terra, olhe para Jesus. Olhe para aquele que fez, aquele que te comprou com sangue, aquele que morreu na cruz, aquele que levou você a compreender o nível que ao qual precisamos adorar. Irmãos, você vai me achar que eu sou doido, mas entenda uma coisa: é necessário existir as pedras para demonstrar o nosso nível de caráter. Se estão tacando pedra em você, você vai segurar as pedras ou você vai deixar bater e cair? E vai olhar para ele e falar assim: Jesus, eu te quero. Estão batendo as pedras em mim? Olhe para Jesus. Olhe para aquele que te faz, aquele que te fez. Olhe para aquele que está te capacitando. Entenda uma coisa, irmãos: uma vida cheia do Espírito vai suportar as pedras para ser testemunha viva de Jesus. Eu vou suportar as pedras que estão vindo ao meu encontro. Eu vou suportar a acusação que está tendo. É preciso existir as pedras
para ter testemunho vivo de Jesus. Gente, vocês estão tão sérios. Pastor, eu achei que a palavra ia ser uma palavra assim, bem para cima. Essa palavra é para cima, irmão. Essa palavra é para refletir. Pastor, precisa das pedras? Uma maior do que a outra, se for possível. Pastor, precisa de gente mirando em mim? Se for possível, na cabeça. Mas pastor, estão mirando, estão querendo me matar. Mas está olhando para Jesus. Mas o objetivo, irmãos, de adorar a Jesus, qual é? Meu Deus. Qual é? Você morrer como adorador. Morrer como adorador. Ou morrer negando o nome de Jesus. Estevão morreu, mas testemunhou. E o testemunho de Estevão divulgou o evangelho. Não, pastor, divulgou não. Divulgou. Estevão aqui, irmãos, ele morre aqui. Ele morre testemunhando, incentivando pessoas a adorar Jesus. Não estou dizendo que você vai morrer, alguém vai passar aí e você vai ter alguém ali te esperando para colocar uma pedra. Isso não. Hoje as pedras são pessoas que estão lançando palavras. Irmãos, quando eu cheguei aqui, em realidade, eu recebi cada pedra que batia em mim assim, mas dava vontade de revidar, mas não adianta. É perca de tempo. E eu olhava para Jesus. Igreja de fundo de quintal, onde foi chamado. Pastor endemoniado. Pastor que pega as irmãzinhas. Tudo isso foi chamado. Pastor que tem um caso com mulher por aí, ó. E tudo isso eu ouvia, irmão. E eu olhava para Jesus. Para Jesus, o Senhor é meu Redentor. O Senhor está na minha vida. E as pedras vindo. Vida cheia do Espírito Santo. Fala comigo assim, ó. Vida cheia do Espírito vai suportar as pedras para ser testemunha viva de Jesus. Irmãos, alguém que testemunha a pessoa de Jesus, ele vai suportar as pedras. Ele vai intensificar isso. Do versículo 57 ao versículo 58, ele mostra esse nível de precisão. E eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos, unânime, e arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem? Todos que sabem quem é Saulo? Quem foi Saulo? Quem foi Saulo? Paulo. E quem é Paulo hoje, irmão, na Bíblia? Paulo estava sendo evangelizado ali, olhando. Depois que Paulo teve um encontro com Jesus, como que ficou a vida de Paulo? Como que Paulo olhou para Estevão? Rapaz, aquele foi o cara sendo apedrejado. Paulo teve um respeito pela pessoa de Estevão. Paulo carregou na memória a vida de Estevão, o testemunho de Estevão. E eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino que Paulo chegava no encanto. Olha, é o seguinte, quando eu era meio endemoniado, eu assisti uma pessoa sendo apedrejada. Estevão foi um grande homem de Deus. Quantas pregações talvez Paulo não anunciou a vida de Estevão?
Porque Estevão aqui é justamente mostrando o patamar de Jesus. Estevão aqui estava priorizando, irmãos, a vida com Jesus, não a vida sem Jesus. Estevão aqui priorizou tanto a vida com Jesus que ele decidiu morrer com Jesus. Caminhando para o final, tem coisa para falar aqui. Estão fazendo mal para você? Anuncie o evangelho fazendo bem. Pastor, estão fazendo uma oração de macumbeiro para mim. Ore abençoado. Tu conhece a oração de macumbeiro? Como é que é? Ô Jesus, quebra a perna dele, Senhor. Senhor, mata logo ele. Oração de macumbeiro, isso aí. É o que mais tem, oração de macumbeiro. Jesus, pesa a mão, pesa a mão, pesa a mão. É assim. Ah, Jesus, eu sou ungido. Tocou em mim, vai morrer. É desse jeito. Estão fazendo isso para você? Faça o bem. Faça o bem. Caminhando para o final, encerrando aqui. A igreja que adora, a sua prioridade é invocar sempre o nome de Jesus. Sempre o nome de Jesus. A igreja está adorando, está invocando o nome de Jesus, está colocando Jesus no centro. Quando eu falo a igreja que adora, irmãos, eu não estou falando a igreja aqui não, Fonte de Águas Vivas não. Eu estou falando nós como igreja, nós. Quando você for embora daqui, eu não sei se você sabe disso, Jesus não vai ficar aqui. Ele vai lá para tua casa, tu vai passar no espetinho lá, e Jesus vai sentar no espetinho juntamente contigo. Depois tu vai se levantar, tu vai embora, vai na tua casa, vai sentar num sofá, assistir uma TV, Jesus vai estar junto contigo lá. Ele não vai ficar aqui não. Pastor, eu achei que ia ficar aqui de boa, sentado no púlpito aqui e tal. Não vai não. Ele vai contigo. Porque nós somos a prioridade de Jesus. Jesus quer eu e você. Nesse sentido. Jesus quer eu e você, todos os dias. Versículo 59. E apredejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, ou cabamacho, hein, para morrer. Ele não fez o que talvez eu e você faria. Isso aqui. Jesus, eu estou fazendo tua obra. Eu estou pregando o evangelho. Olha o que dá, Jesus. Eu estou pregando o evangelho, estou andando para cima e para baixo em realidade. Olha o que está acontecendo comigo. Fazia isso, fazia. Jesus, eu sou dizimista. Eu estou na oração, estou no monte, olho de cabeça para baixo. Eu sou o cara, eu sou o tocha. Olha o que está acontecendo comigo. Estevão fez isso não, irmão. A oração de Estevão: Jesus, recebe meu espírito aí, que eu estou indo para aí. Ele não reclamou com Deus não. Eu sei que você não faria isso. Sou eu que faria isso. Jesus, peraí, eu ando de moto para cima e para baixo vendendo trufa, a tua obra, e eu passo por isso. A gente é assim. Eu venho para a igreja cedo e tal, faço isso, faço aquilo, e eu recebo isso. Irmãos, o adorador que Deus quer nos conduzir é justamente nesse patamar. Vou contar aqui uma historinha que muitos aqui sabem já. Quando eu cheguei na Renovada, 2005, eu toco pouco bateria. Eu cheguei na Renovada e falei bem assim, ó: eu vou ser o baterista dessa igreja. O cabo aqui entrar na porta, que ele tocar a bateria, eu vou dar uma mãozada, ele vai voltar correndo. Ao nível que eu era, tá? Desse jeito. E chegou alguns: ó, tu vou tocar, vai te meter um pau. É só eu que toco aqui. Eu era um endemoniado por tocando, irmão. Pensa num demônio. Demônio, eu acho que passava longe de mim. Eu era feio. E aí Deus foi só filmando a minha vida.
E aí, quando se trata de discipulado, chegou o pastor Glaucio para perto de mim. Falou: vou te discipular. Sabe o que foi que eu tive que fazer para me converter mais? Irmãos, tem coisas que nós fazemos que acaba nos atrapalhando tanto e nos tornamos um monstro. Sabe o que eu fiz? Eu tive que sair. Pastor, para de fazer o que tu está fazendo. Tu está se tornando um monstro. Tu está fazendo no nome de Deus, mas tu está se tornando um monstro. Que foi um choque para mim, irmãos. Eu larguei o que eu estava fazendo. Fiquei 1 ano na porta. Lá na porta. Os irmãos chegavam: ô irmão, tá paz. Não era pastor, não. Eu nem pensava em ser pastor. Sabe que eu chegava na igreja 5 horas da tarde, o culto começava 7 horas na época. Chegava na igreja, arrumava as cadeiras, ninguém mandava. E falava bem assim: isso aí quer ser pastorzinho, ó. Puxa saco de pastor. E eu fazendo. E Deus me convertendo. Quando você faz de maneira correta, irmãos, você não se prejudica fazendo. Você se converte fazendo. Quando você faz de maneira errada, você se mata fazendo. Você não cansa. Você faz descansando. Estevão aqui, ele não reclamou com Deus. Ele é um cara descansado e resolvido em Deus. As pedras batendo nele, ele dizendo: Senhor, recebe meu espírito aí, que eu te quero. Ele não ficou para bater e reclamar com os irmãos. Alguém estava batendo, fala: não, Senhor, eu tô aqui, estou me lançando para ti. E finalizando aqui, irmãos, a igreja que adora, invocando o nome de Jesus, vai transmitir o amor de Jesus através da intercessão. Estevão aqui, ele pede para receber o Espírito dele. Ele tem um nível de revelação tão forte, que ele sabe o que está fazendo, em um nível de uma ação de intercessão. Jesus morreu por uma revelação. Estevão morre por uma revelação. Como assim, pastor? Estevão morre pedindo para Deus perdoar os pecados daqueles que estavam fazendo mal para ele. Nossa, que coisa forte isso aqui, irmão. Estevão está de joelhos, Senhor Jesus. Estevão não está preocupado mais com ele. Por quê? Porque ele está resolvido em Deus. Estevão está preocupado com quem não está resolvido em Deus. Jesus, perdoa os pecados deles. Ou seja, Jesus, eu estou morrendo, estou indo para ti, mas eu quero ver ele no céu comigo lá. Eu quero que ele se torne meus irmãos. Eu quero que ele esteja junto comigo, Senhor. Eles não estão entendendo nada, mas eu estou entendendo tudo já. Eu estou entendendo que algumas pessoas vão estar falando de mim, do teu evangelho, vão me usar como exemplo. Jesus, cuida dele, perdoa os pecados deles. Estevão fala aqui: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Senhor, perdoa os pecados deles. Eu estou resolvido contigo, mas eles não estão. Que o Senhor possa trazer revelação ao coração deles. Revelação, irmãos, é isso. Revelação é o resultado de uma ação. Revelação não é apenas quando você fala assim: estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo acolá. Revelação é quando a palavra vem e tem uma ação daquilo que está acontecendo na tua vida. Isso é revelação. Ter essa atitude de ser uma pessoa determinante no reino tem um propósito: de engrandecer a Jesus na terra. Filipenses 1:20. Segundo a minha ardente expectativa
e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Apóstolo Paulo falando. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falando foi incentivado. A Bíblia não diz claramente pensamento de Madison Belo de Souza. Incentivado, porque ele viu um homem morrendo por Jesus, adorando a Jesus. E quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele consegue se conectar no mesmo patamar. Se colocamos em pé em nome de Jesus.